E agora vamos conversar um pouco com o professor Fábio. Por favor, Fábio, se apresente, coloque o seu currículo aqui para a gente. Bom, Vânia, muito obrigado, primeiramente, pelo convite, muito legal estar aqui com vocês. Não vou colocar o currículo, acho que não precisamos, nesse momento, discutir isso, né? Eu acho que, à luz do debate que a gente está fazendo aqui, eu posso dizer que eu atuo, né, como pesquisador em 2 programas de pós-graduação, PPG-Com, de Comunicação, Cultura e Amazônia, e lá no NAIA, em que a gente tem uma discussão centrada na questão do desenvolvimento da Amazônia. E que, na verdade, eu acho que é preciso dizer que agora, no ano que vem, em 2021, o NAIA vai inaugurar a sua segunda a sua segunda área de concentração, que é uma área centrada na cultura. Então, eu acho que nós tivemos recentemente um projeto aprovado pela CAPES, né, uma agenda socioambiental socioprodutiva para a redução das desigualdades regionais na Amazônia, e essa nova área de concentração ela terá um diálogo central muito importante com as dinâmicas culturais da Amazônia. Então, eu acho que isso é importante ser dito, porque eu acredito que nós precisamos quebrar um tabu da academia colaborar pouco com o governo, né? O governo, tradicionalmente, procura pouco a academia, e a academia está aqui justamente para pensar tecnologia social, para pensar inovação, para pensar estratégias para superar o grave problema da desigualdade social, que eu acho que é o problema central, e simplesmente eu acho que nós estamos aqui para debater uma agenda que construa a superação do grave problema da desigualdade social por meio da cultura, da economia criativa, claro, possibilitando transformar Belém numa cidade, numa metrópole cultural, permitir, como os colegas disseram anteriormente, que Belém recupere a sua posição de metrópole cultural da Amazônia. Bom, para fazer isso eu atuo também, eu acho que também é interessante ser dito, numa rede de pesquisa nacional e internacional sobre política cultural, que envolve o PPG Cult, né, o programa de pós-graduação em políticas culturais e cultura e sociedade da Universidade Federal da Bahia, da Universidade Federal do Amazonas, o programa de políticas públicas, né, da Universidade do Estado do Ceará, que tem uma atuação particularmente importante na reflexão sobre política cultural, e também no programa de pós-graduação Cultura e Territorialidades, né, da Universidade Federal Fluminense, que também tem assim no seu bojo conformador o curso de graduação em produção cultural da Universidade Federal Fluminense, que eu acho que é muito importante. Bom, a pergunta, né, a gente tem 5 minutos aqui para fazer um resumo do que a gente pensa sobre essa questão. Eu quero dizer que eu gosto do formato, eu acho que ele permite que a gente busque fazer sínteses, né, que nem sempre são possíveis ou estão presentes, né, no cotidiano, mas eu acho que essa questão, a resposta para a questão como transformar Belém numa metrópole cultural e criativa da Amazônia, eu acho que o primeiro elemento disso é que se faz isso costurando elementos. 3 elementos. Primeiro elemento, vontade política. Vontade política, eu acho que a conjuntura é perfeita. Nós temos um prefeito eleito com vontade política de transformar Belém numa metrópole cultural e criativa da Amazônia. A base disso, efetivar o sistema municipal de cultura com todos os seus instrumentos, conselho, fundo, plano, sistema, quer dizer, tudo o que foi dito aqui no grupo que me antecedeu. Eu acho que isso daqui essa vontade política é o fundamental e já temos. Segundo elemento, pesquisa. Nós não podemos construir política pública com base no achismo, como o PSDB historicamente sempre fez, como outros partidos desse espectro político aqui que nos envolve sempre fizeram. É preciso dialogar com a pesquisa, né? Onde está a pesquisa? No Parque de Tecnologia do Guamá, na Universidade Federal do Pará, e todo o complexo de estruturas, né, acadêmicas e de investigação científica que nós temos. E terceiro elemento, né, vontade política, pesquisa, e o terceiro elemento, diálogo. E um diálogo que eu acho, na minha compreensão,
é um diálogo que se dá por meio de 3 vetores. Primeiro vetor, dialogar com a população criativa da cidade, incluindo aqui os artistas, os produtores culturais, os mestres de cultura, né, em geral. Segundo elemento, segundo vetor, dialogar com a cidade, né, não necessariamente com os artistas, os produtores, mas nós precisamos ouvir os sindicatos, precisamos ouvir as comunidades de bairro, precisamos dialogar constantemente, ter uma agenda de diálogo com as associações dos distritos de Belém, com as associações de vila, com as associações de moradores. E terceiro vetor, precisamos dialogar com outras experiências, né? Outras experiências de modelos que eu acho que são muito instigantes, que são muito interessantes, de modelos de cidades que se transformaram, que adotaram uma perspectiva estratégica de se constituírem como cidades criativas, né? Como cidades que dinamizaram, por meio de políticas públicas, a sua economia da cultura. Eu me refiro aqui, eu fico pensando que, particularmente, essas cidades estão em Portugal e nas antigas colônias portuguesas, onde nós temos uma tradição recente, né, uma tradição de 10 ou 15 anos para cá, de políticas culturais que efetivaram uma atualização da identidade urbana, uma atualização da identidade territorial urbana por meio de políticas culturais. Guimarães é um exemplo clássico, Aveiro, a própria cidade de Lisboa, o Porto, e também Angola, Maputo, outras cidades coloniais portuguesas que particularmente têm uma atuação e têm uma lição a nos ensinar. Nós precisamos escutar essas cidades. Também poderia referir às experiências próximas da América Latina. Temos na Venezuela, na Colômbia, no Peru, no Equador, no Chile, na Bolívia, sobretudo na Bolívia, o que é muito importante dizer, no contexto, que nós temos políticas culturais municipais particularmente importantes para essa dinamização da economia criativa local. Bom, eu não vou citar exemplos, a gente poderia fazer um seminário para discutir isso, mas os exemplos são muitos. Então, eu acho que essa é a resposta para a pergunta que foi feita aqui, em síntese, construir conjuntura, unindo vontade política, pesquisa e diálogo com a sociedade. Eu acho que isso aqui é a base. A partir daí, o que é que a gente precisa? Precisa construir estratégias, construir pactuações, construir planejamento e fazer. Eu acho que isso aqui absolutamente a coisa absolutamente central, que é o fluxo de transformação do espírito em coisa, né? Transformação da cultura em materialidade, transformação do mundo das ideias em mundo da vida. Eu acho que a política cultural é basicamente isso, pode ser sintetizada por meio desse pensamento. Política cultural significa transformar o mundo das ideias em mundo da vida. Bom, contribuindo, né, procurando contribuir, o meu tempo está acabando, mas procurando ser muito breve agora nessa finalização, trazendo algumas ideias, eu acredito que nós temos alguns pressupostos a colocar nesse enfrentamento que começará no próximo ano. O primeiro grande enfrentamento, qualquer política cultural, qualquer política que vise a transformar o espírito em coisa, o espírito em mundo da vida, digamos assim, eu acho que começa como uma reflexão sobre enfrentamento ou sobre a necessidade de enfrentar a precariedade da cidadania em Belém. Né? Nós precisamos partir do pressuposto de que a cultura não é um problema, a cultura é uma solução. Né? Eu não estou falando aqui da cultura da indústria cultural, eu estou falando da cultura dos produtores, do sujeito que faz a sandália, do sujeito que faz a pulseira, do sujeito que faz o vídeo com o celular. Eu estou falando disso, né? Eu não estou falando do sistema das grandes empresas que atuam no campo da cultura, estou falando de nós, da gente que está aqui participando dessa live. Né? Eu acho que nós partimos da percepção de que a cultura permite esse combate, esse enfrentamento da precariedade da cidadania, que se traduz, por exemplo,
por meio do combate à precarização da relação trabalhista, por meio do combate, da discussão, da reflexão e da adoção de medidas de política pública que sejam, que tenham a disponibilidade ou a disposição de combater as relações atuais econômicas gerais que se apresentam para nós e que constituem um obstáculo. Eu acredito que, evidentemente, isso é muito difícil de fazer, mas nós temos alguns trunfos e precisamos investir nesses trunfos. O primeiro elemento que eu citaria como grande trunfo da política cultural, da necessidade de fazer um enfrentamento do combate à precariedade da cidadania por meio das políticas culturais, diz respeito à ideia de construir a política pública por meio de uma perspectiva de sustentabilidade. O pensamento de uma cidade criativa, o próprio debate acumulado sobre a cidadania cultural e sobre a economia da cultura, ou sobre a economia criativa, permite fazê-lo, né? Eu acho que permite a associação entre cultura e sustentabilidade é evidente. É uma chance, a cultura é uma chance para a sustentabilidade como paradigma. Isso precisa ser lembrado, pautado no debate público constantemente. A outra questão que me parece fundamental é que a cultura, uma política cultural efetiva para a cultura, permite a queima de etapas, na cadeia da produção. Por exemplo, você não precisa de um diploma para fazer cultura, você não precisa de títulos acadêmicos ou de estudos para fazer cultura. É preciso levar isso em conta. O fato que eu estou referindo é basicamente o fato de que nós podemos queimar etapas, né? É preciso pensar estrategicamente, tirar vantagem política, vantagem social, vantagem produtiva desse fato. Você pode inserir o produtor cultural no meio da cadeia, lá na frente já da cadeia produtiva da cultura como economia. E, assim, buscando talvez trazer uma contribuição que possa concluir esse debate, eu acho que é preciso partir de um diagnóstico, né? E o meu diagnóstico está baseado em duas ideias. Primeira ideia, a percepção de que Belém está perdendo marcas, né? Está perdendo potenciais, está perdendo talentos. De um lado, tem muita gente que está fugindo, que está indo embora. Eu compreendo claramente, cada vez tem menos oportunidade, cada vez há menos chance de trabalho, de produção, cada vez há menos chance de sustentar a família, cada vez há menos dignidade, né, de um lado. Mesmo sendo resiliente, o pessoal não está conseguindo se manter. Então, acho que isso é um lado do diagnóstico. E o outro lado do diagnóstico é o fato de que a gente tem uma intersubjetividade, a gente tem uma cultura política que, infelizmente, foi produzida pelos discursos do PSDB no governo, né, e que são amplamente reproduzidos no pensamento das classes médias de Belém, que corresponde a uma ideia de cultura que é irmã de um marketing vazio, né, de um marketing sem política pública, um marketing sem pesquisa, um marketing sem estratégia, né? Então, eu acho que esse é o diagnóstico de partida, e um diagnóstico poderia incluir, talvez, alguns elementos que sugiram a potencialização do que nós temos aqui. Bom, nós temos, em primeiro lugar, uma conjuntura favorável. Graças a Deus, temos um governo que tem compromissos efetivos com a cultura, que assumirá a gestão logo mais, daqui a poucos dias. Claro que esse é o nosso... Esse é o nosso, vamos dizer, a nossa esperança, né? De que a nossa esperança possa produzir alguma coisa agora nesse novo governo que se inicia. Isso. Exatamente. Bom, concluindo, Vânia, desculpa, não sei se eu me avancei um pouquinho, eu estou sem controlar meu tempo. Eu acho que é preciso a gente perceber que a cultura tem cauda longa. Isso é uma ideia que a gente usa muito na pesquisa em comunicação. É um fenômeno de cauda longa, é um fenômeno que não se esgota na sua enunciação.
é um fenômeno que é recuperado continuamente pela força produtiva da cidade, né, da territorialidade urbana. Eu acho que é preciso a gente pensar nisso. Bom, eu termino por aqui, fico aí aguardando o debate. Muito obrigado.